Joia, tudo bom? Vamos finalizar os nossos conteúdos da apostila 2? Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à circulação oceânica. Na semana passada foi circulação atmosférica, a gente analisou como que era essa circulação no ar. Agora a gente vai analisar na água, como que ela acontece, porque algumas partes são mais quentes, algumas partes são mais geladas. Então, alguns conceitos sobre ela. A primeira característica é que a água atinge o continente e apresenta temperaturas distintas. Então, determinadas regiões, se eu vou para o nosso litoral, ela tem uma temperatura diferente quando eu vou no Rio de Janeiro, quando eu vou para outras regiões. Alguns oceanos, alguns litorais são mais gelados e outros são mais quentes, por conta da circulação oceânica. Nós temos, gente, um exemplo. Enquanto no ponto litoral atlântico tem temperatura de 21 graus, na mesma latitude, gente, na mesma latitude, no outro ponto, agora no litoral do Pacífico, tem 16 graus Celsius. Certo? Então, olha a diferença entre eles, tá? Ele está utilizando a mesma latitude, mas em regiões distintas. Esta não seria ser a mesma temperatura? Não, porque nós temos uma circulação oceânica o tempo todo acontecendo de uma direção para outra. Nós temos um fator, gente, que interfere nessa circulação oceânica. Pode ser a salinidade, tá? Ah, eu joguei sal na água. Não, a quantidade de sal disponível nessa água. Tem ambientes que tem mais sal, tem ambientes que tem menos sal. E ele interfere, sim, na circulação. Nós temos, gente, a temperatura, tá? Depende da incidência dos raios solares. Regiões têm mais raios solares, tem regiões que têm menos. Então, a incidência dele, ele vai interferir nesse ambiente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, certo? O vento interfere? Interfere bastante, tá? Os movimentos atmosféricos do ambiente ele vai interferir na movimentação do oceano também, tá? Então, são esses três tópicos. Analisar o vento, analisar a incidência do raio solar e analisar a salinidade desse ambiente. Tudo isso interfere na circulação oceânica, tá? Aí, gente, na circulação, ó lá, a salinidade e a temperatura interferem na densidade da água. Como assim, professora? Sim, uma água mais densa tem a tendência a ficar embaixo, uma água menos densa tem a tendência a ficar em cima, tá? Então, tem a quantidade de algum ambiente que às vezes a água em cima é mais quente, a água de baixo é mais gelada. Ela está mostrando essa corrente oceânica, tá? Então, quando a gente está no litoral, a parte de cima está bem quentinha, mas vem uma água gelada. É essa movimentação que está acontecendo. Quanto mais fria, mais densa. Quanto mais quente, menos densa ela vai ser, certo, gente? Quanto mais fria, mais embaixo ela tende a ficar, fazendo ocorrer a movimentação oceânica saindo da linha do Equador em direção aos polos. Então, o que acontece? Ele superaquece na linha do Equador, no centro do meu planeta, ele vai para o polo, ele vem para o polo. Então, é essa direção que ele faz da movimentação, certo, gente? Então, aqui ele mostra, ó, todo mundo da linha do Equador e as flechinhas, elas estão se movimentando em direções opostas da linha do Equador, tá? Não vem em direção à linha, ela sai da linha e vai para as outras regiões. Aí nós temos o conceito do El Niño, tá? Tem o positivo 1 lá no RA para que vocês assistam, que tem uma representação esquemática falando sobre o que é o Niño. A gente vai trabalhar na próxima semana um pouquinho sobre ele. Então, sobre a previsão do tempo. Sabe quando a gente vai lá e assiste na televisão a moça do tempo falando hoje vai chover, hoje vai fazer calor, hoje saia com guarda-chuva, vai chover muito em Curitiba? Essa previsão do tempo, gente, elas têm um embasamento. Eles não simplesmente olham para o céu e falam, hoje vai chover. Então, quais são os conceitos que são analisados? Então, ó, estimativa de faixa de temperatura. Então, não é a faixa certa, vai fazer 15 graus. É mais ou menos uma faixa de temperatura. A quantidade de chuva esperada, tá, por uma região. Então, pode ser 5 milímetros, 6 milímetros. Ele pode errar? Pode. Por isso que é chamado de estimativa de tempo, tá? E condições do céu para cada dia. Então, a gente olha para o céu, hoje é um céu nublado, hoje é um céu ensolarado. Então, isso que a previsão do tempo vai nos informar constantemente. Isso é feito, gente, através de algumas imagens de satélites que conseguem analisar o quanto nós temos de umidade, o quanto nós temos de nuvem nas regiões, tá? Agora, é muito mais fácil errar em muito tempo. Então, eu quero fazer a previsão para quarta, quinta-feira que vem, sexta-feira, sábado, tá? Uma semana ou 2 semanas para frente. Aí pode mudar todo esse ambiente. Então, quanto maior o prazo que eu quiser ver essa previsão do tempo, menor é a confiabilidade dela, tá? Aí nós temos a previsão de tempo. Então, eu peguei do dia 26, tá? Na sexta-feira,
de junho e fui até na quinta-feira, dia 2 de julho. Ele mostra mais ou menos pra gente, essa aqui, gente, são imagens do CIMEPAR, ele mostra pra gente como que vai estar o ambiente. Então, essa imagem é de sexta-feira. Então, ele mostrava que Curitiba, a mínima era de 10 graus e a máxima de 17 graus, tá? Essa temperatura se confirmou? Sim, tá? A temperatura de sexta-feira, ela estava mais ou menos dentro desse valor. Choveu bastante? Choveu bastante. Certo, gente? Então, ele consegue analisar. Se eu for trocando aqui em cima, ele vai mudando o gráfico, vai mudando a tabela? Sim, ele vai mostrando mais atual. Mas lembra, de sexta-feira, ele foi mais preciso. Agora, se eu for olhar de quinta-feira, no dia 2 de julho, gente, ele pode errar essa previsão, tanto que ele vai mudando constantemente. Se eu não me engano, a cada 2 horas ele vai modificando essa questão de atualizações do CIMEPAR, certo? Aí, olha aqui, ó, se eu olhar lá, gente, eu vou conseguir analisar no site do CIMEPAR a previsão do dia por dia, certo? Então, eu consigo analisar aqui, ó, dia 26, a mínima e a máxima. Aí, no dia 27, a mínima e a máxima, tá? Vai estar mais gelado. No domingo, gente, no dia 28, tá? E aqui ele mostrou até dia 10 de julho, tá? Essa parte aqui é uma estimativa, ninguém sabe se vai estar assim. Ao longo do tempo ele pode se modificar, sim, tá? Aqui nesse site ele mostra, gente, a umidade relativa, a quantidade, a precipitação, a probabilidade de ocorrência de chuvas, o vento, a rajada, o nascer e o pôr do sol. Então ele é super completo. Mas lembrando que quanto menor os dias, a menor quantidade, ele fica mais preciso. Quanto mais distante, quero saber daqui 2 semanas, fica muito mais difícil de ter uma certeza sobre ele. Aqui é a mesma coisa, gente, ele mostra por dia. Então tem uma outra aba que ele abre lá no CIMEPAR que ele mostra por hora. Então, no dia 26, qual que vai ser a taxa de chuva? Às 4 horas, às 5 horas, às 11 horas. Olha, se eu for analisar esses milímetros, é a quantidade de chuva, tá? Então, às 9 horas da noite, a incidência de chuva vai ser muito maior do que o resto do dia, tá? Se eu for analisar a temperatura, gente, às 10 horas vai estar muito mais frio do que ao longo do dia. Se eu analisar o vento, tá? Às 11 horas vai ter um vento muito mais forte, certo? Ele mostra a direção, se leste ou oeste e assim por diante, norte e sul, certinho, gente? Agora eu quero que vocês façam um resuminho de vocês no caderno, tá? Sobre essa circulação oceânica e sobre a previsão do tempo. Marquem as suas dúvidas, porque no Zoom a gente vai resolver algumas atividades. Certinho, gente? Tchau, tchau!